Jair Bolsonaro, notoriamente corrupto, recebe propina em diamantes da Arábia Saudita. Ô, Léo, e escondia a propina na fazenda do Nelson Piquet. Né? Então, o esquema Piquet-Bolsonaro é maior do que a gente imaginava. Como é que você avalia essa notícia? Essa notícia é ótima, Léo, porque a gente vai associando o racismo de forma assim incontestável ao Bolsonaro, os interesses das elites também de forma incontestável ao Bolsonaro, e vamos associando a corrupção ao Bolsonaro e todos que apoiam o Bolsonaro. A forma como, né, o Piquet está saindo agora na mídia é bem interessante, até porque fica difícil. Nós temos, infelizmente, temos negros bolsonaristas que não acreditam que o Bolsonaro e seus amigos são racistas. Não, essa ligação propinal com o Bolsonaro dá para a gente mostrar para as pessoas aquilo que é mais importante para diminuir o apoio do Bolsonaro. Lembrando, os apoiadores do Bolsonaro são pessoas extremamente invejosas, que se incomodam, por exemplo, com a Dilma ganhar 210 mil reais como presidenta do BRICS. O negócio deles é a inveja. À medida em que a gente vai mostrando que o Bolsonaro, família Bolsonaro, Moro, Dallagnol, essa galera ganhou muito dinheiro, eles começam a sentir a mesma inveja do tipo, olha, não fui eu, né? Eu estava lutando por mais dinheiro do que eu. Vão ficando cada vez mais furiosos e vai caindo assim essa admiração deles pelos tiranos, né? Eles amam os tiranos para que os tiranos possam punir aqueles que conseguiram méritos maiores que os deles. Agora a gente vai vendo aí essa conexão do Bolsonaro com milionários corruptos e racistas, e isso vai mostrando de uma forma bem interessante até para a sociedade o que é o Bolsonaro, porque nós temos aí, né, pessoas que gostam do Bolsonaro porque o Bolsonaro não presta. São pessoas que também não prestam, claro. Mas nós temos também pessoas que estão perdidas e nem sabem o que o Bolsonaro é, mas votam porque o pastor mandou. É porque o pastor não presta. Mas será que o fiel também não presta? Tem um cérebro que não presta, mas talvez com isso ele consiga entender um pouquinho o que está acontecendo. Então é bom. É boa essa ligação, é boa essa conexão e que todos os podres apareçam. É assim que a gente vai construindo o caminho para fora do fascismo. Você acha que já é caso de prisão do Nelson Piquet por esconder propina roubada pelo Bolsonaro? Com certeza. Nós estamos falando de um cara que interferiu num processo que está em andamento na justiça. Exatamente isso aí que é o critério para prisão cautelar, o critério para prisão preventiva. Mas o que será que esse cara está escondendo, né? É preciso prender, é preciso fazer revista nos imóveis dele. Eu imagino que o Ministério Público Federal vai pedir isso, né? No caso, parece que esse processo das joias está na PGR. Então é preciso. Aí eu não sei tecnicamente, né, Léo? Porque, por exemplo, não, se bem que o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, né? E o Piquet não tem foro privilegiado. Envolve então, pessoas que possuem foro privilegiado. Ou seja, um juiz de primeira instância já pode prender o Nelson Piquet. Sim, mas se o processo sobe quando envolve qualquer pessoa que tem foro privilegiado, ele fica todo. Mas também o STF mas não está. Não tem, Léo. Não, é porque todo esse esquema envolve pessoas. Eu não sei se já citaram algum deputado, se já citaram algum senador, mas se tiver um senador ou algum deputado, qualquer pessoa que tenha foro privilegiado, o processo sobe para todo mundo. Mas se não citaram deputados e senadores, eu até prefiro isso no STF, tá, Léo? Olha, os desembargadores têm muito medo de gente rica, você reparou isso. Então, assim, se sobe para o STF, vai ser uma festa, porque lá no STF eles não têm tanto medo assim de milionários como Nelson Piquet, como Youssef. Então, ao contrário do que acontecia antes, quando o STF era sinônimo aí de não que é a primeira instância. E a parte legal do STF é que o cara, quando ele é preso pelo STF, ele recorre para o próprio STF. Igual estão lá os bolsonaristas presos. Nelson Piquet manteve as joias caladinho. A obrigação dele era conversar com o advogado, corre lá e devolve esse treco. Então, né, que fizesse de conta que não tinha nada a ver com ele, mandasse entregar na casa do Bolsonaro. Ele manteve esse relógio, mas o que ele está mantendo? Será que vão esperar primeiro descobrir o que o Bolsonaro recebeu de propina? À medida que a sociedade for descobrindo, ele vai devolvendo? Né? Vai ser na sorte. Se não descobrirem, é a mesma coisa que ele fez no aeroporto, né? Se não pegarem nada, eu passo. Se pegar, eu não consigo passar. É a jogada dele. Então, nesse caso, é preciso aí uma decisão no sentido de prender o Nelson Piquet, uma decisão no sentido aí de da gente ter... Lembrando, né, Léo, que o Nelson Piquet já foi condenado a pagar 5 milhões ao Lewis Hamilton, né, por racismo também. Então ele está no inferno astral, né, Léo? Tá vivendo o inferno astral também. Então, assim, sabe uma coisa, Léo, que eu penso a respeito do Bolsonaro? Tudo que ele toca vira bosta, né? Porque tem aquela coisa lá... Ou já era bosta, né? Já era bosta e se revela, né? Então tudo que ele toca se revela como bosta. E a grande realidade que a gente tá percebendo agora é isso, né? Então, assim, talvez o Bolsonaro não transforme as coisas em bosta. Talvez ele tenha uma capacidade muito grande de atrair a bosta e aí a gente consegue ver o que é bosta, que tá perto dele é mesmo. Weintraub, ex-MEC, né, foi pro BID com salário alto. O Weintraub é um exemplo disso aí que você acabou de mencionar, né? Maria Eugênia, esconder roubo só por amizade, né? Piquet, receptador, exatamente aqui como está sendo colocado. Mas, Léo, é bem interessante, Léo, esse ponto, porque, olha, quando começou o escândalo, a primeira coisa que ele tinha que ter feito era devolvido. Mas é roubo, né? Peculato é uma forma bonita de fazer referência ao roubo do patrimônio público.